dia, pessoal. Como vão? Tudo bem? Estou aqui nesse momento no município de Jaguaruna, mais precisamente na Lagoa da Jágua, como é conhecida. É uma sexta-feira, pós-feriado de Corpus Christi, um feriadão. Eu vim aqui aproveitando um dia bonito, com aproximadamente 30 graus, para fazer umas aulas a campo e postar para as minhas turmas de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. Bem, quando a gente sai a campo, é importante que se faça um estudo de várias disciplinas e não apenas daquela disciplina que é a disciplina que eventualmente o professor esteja lecionando, né? Então, por exemplo, assim, nesse momento eu estou aqui para fazer uma aula de campo da disciplina de Geologia para Engenharia Civil e de Direito Ambiental para o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Mas o simples fato de o professor, ou muitas vezes o professor com a turma também, se deslocar até um ambiente para fazer uma aula em loco, uma aula in situ, né, um estudo do meio, já faz-se pela necessidade de ele contemplar, de ele fazer uma abordagem, né, sobre todos os aspectos que estão presentes ali. Uma vez que uma aula de campo pode-se dizer que é uma aula que é feita num laboratório a céu aberto. Então não faz sentido um professor, ainda que dentro da disciplina de Direito Ambiental, abordar somente aos aspectos atinentes à tutela ambiental daquele espaço. Da mesma forma, uma saída de Geologia, eu acho que também o professor ele tem que abordar um pouco mais do que os aspectos geológicos do ambiente, né? Então nós estamos aqui nesse momento para fazer uma aula que, de certa forma, ela supera os marcos disciplinares do conhecimento científico, né? Onde então nós vamos trabalhar com a interface do conhecimento. E essa interface do conhecimento ela vai nos trazer conhecimentos atinentes ao diálogo de saberes entre a geologia, com o direito ambiental. Talvez em até alguns momentos nós podemos versar um pouco aqui sobre aspectos ecológicos, climáticos, hidrográficos, hidrológicos do meio. Mesmo porque há uma tendência no ensino, e essa tendência é de que, frente à pós-modernidade, pode-se dizer, como um novo paradigma metodológico também, os estudos eles se façam cada vez mais norteados por uma perspectiva epistemológica inter e transdisciplinar. Tá? Então, obviamente que o que eu vou começar falando aqui vai ser assim, seguindo um marco temporal, uma cronologia histórica da Terra, portanto geológica, e nós vamos então abordar inicialmente sobre os aspectos geológicos. A disciplina de Geologia, eu estou trabalhando com a Engenharia Civil, mas os meus alunos de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui, eles também são interessados por essa disciplina, uma vez que eles já tiveram essa disciplina na sua matriz curricular. Bem, se nós retrocedermos aqui num tempo geológico, quando eu falo de tempo geológico, obviamente a gente está falando de milhares ou mesmo milhões de anos, uma vez que o nosso planeta tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, conforme a ciência já identificou, e nesses 4,6 bilhões de anos, as coisas tendem a acontecer muito gradativamente, de forma muito vagarosa, para uma compreensão do ser humano enquanto uma espécie biológica que se manifesta aqui no planeta Terra há aproximadamente 2 milhões de anos e que tem uma vida, que raramente suplanta aí a casa dos 80 anos. Ok. Então, às vezes fica até um pouco difícil de entender isso em função dessa escala de tempo cronológico que a geologia nos insere. Nós estamos aqui diante de um ambiente lagunar, é uma lagoa. Essa lagoa aqui é a chamada Lagoa da Jágua. Obviamente nós estamos aqui então, conforme podemos verificar lá atrás, um ecossistema dunar, quer dizer, é um ambiente de dunas.
Então todo esse espaço aqui, nesse exato momento geológico, ele está com uma cobertura sedimentar, né, onde esses sedimentos eles se depositaram em extrato plano paralelo, né, e eles são provenientes, né, do oceano. Não necessariamente do oceano, esses sedimentos, esse material sedimentar, ele também pode ser, né, sedimentos provenientes do interior, através dos rios, das bacias hidrográficas, né, que acabam, em função de um transporte geodinâmico, né, através de um processo que se chama de erosão, transporte e deposição, trazendo esses sedimentos até o litoral, né, até a plataforma continental, a primeira área dentro do oceano, e o oceano obviamente traz esses sedimentos e deposita ele na praia, deposita ele na, na, na linha de pré-mar máxima, né, nos ambientes de dunas e muitas vezes até nessa parte mais interiorana aqui. Bom, nós devemos ressaltar que o nosso país ele tem uma série de lagoas costeiras como essa aqui. Essas lagoas costeiras elas tiveram a sua gênese, a sua formação, devido às mudanças climáticas que aconteceram num passado geológico. Essas mudanças climáticas elas proporcionaram as variações do nível do oceano. Então o oceano ele teve um período de eustasia, quer dizer, houve a elevação do nível do oceano em função do aquecimento global, né? Imensa quantidade de água entrou num processo de degelo nas calotas polares. Essa água foi adicionada na forma física líquida no oceano. O oceano acabou tendo a elevação do seu nível e avançou o continente adentro. Pois bem, aí posteriormente, em função de uma nova alteração climática, dessa vez existiu o resfriamento, então há novamente um aprisionamento de águas que passam a se congelar e ficam retidas nas calotas polares. Com isso, o nível do oceano rebaixa e ele acaba regredindo. Então, nós temos aqui oscilações marinhas que se resumem por alterações climáticas mundiais, global, que fazem com que o oceano ele tenha um avanço sobre o continente e depois tem uma retração, quer dizer, ele acaba voltando para o seu nível de outrora. E com isso, após ele regredir, fica nas partes mais depressivas da crosta terrestre. Inclusive aqui nós estamos diante de uma depressão absoluta, porque o nível aqui das profundezas desse lago, o nível batimétrico aqui se encontra abaixo do nível do oceano que se encontra logo ali, atrás desse ambiente dunar. Então o que acontece é que essa água toda ela fica aprisionada nessas depressões litorâneas. E obviamente esses ambientes aqui eles são alimentados por nascentes, por pequenos rios e riachos que acabam tendo a sua confluência com essa bela lagoa aqui. O que acontece então é que essas lagoas que existem muito aqui no nosso estado vizinho, o estado mais austral de Santa Catarina, que é o Rio Grande do Sul, elas se manifestam não só ali, mas também em todo o território de Santa Catarina, avançando até o Nordeste brasileiro. Nós temos lagoas famosas, encravadas inclusive em áreas urbanas consolidadas, como a própria Lagoa da Conceição em Florianópolis, a Lagoa Rodrigo de Freitas na cidade do Rio de Janeiro, uma lagoa que está situada então numa região metropolitana. Ok, o que vem a acontecer é que essas lagoas elas têm a sua calha, a sua profundidade, a sua batimetria comprometida exatamente pelos processos sedimentares. Haja visto que nós estamos aqui na parte mais baixa, e há todo um processo de erosão eólica que vai erodir, transportar os sedimentos dos ambientes dunares, das dunas, principalmente das dunas migratórias, e esses sedimentos então eles acabam sendo depositados aqui dentro da lagoa, da borda para o centro em plano paralelo, fazendo então com que as camadas mais recentes de sedimentação se encontrem nos estratos superiores. E aí então, obviamente, a geociências ela nos diz de forma fidedigna, com todo um
respaldo científico, com toda a credibilidade que ela tem, que num futuro geológico, né, essas lagoas costeiras elas tendem a deixar de existir. Elas tendem a se tomar mais rasas, né, posteriormente vão avançando para outro tipo de ecossistema, para um ambiente de brejo, um ambiente lodoso, com a presença de vegetação inclusive, né, e enfim elas tendem então a se tornar mais rasas. Tá? Então aqui é um pouquinho da história geológica do nosso local. Isso aqui eu posso dizer para vocês que pertence à nossa planície litorânea. É um ambiente constituído por sedimentos marinhos e sedimentos continentais. Nós podemos dizer que aqui nós estamos presentes de um solo de origem alóctone, que é exatamente o oposto de um solo autóctone. O solo autóctone é um solo formado no próprio local por um processo de intemperismo físico, químico e biológico que vem a decompor as rochas, sobretudo as rochas ígneas, as rochas magmáticas intrusivas e extrusivas e as rochas metamórficas. E aqui não. Aqui nós temos a presença de um solo alóctone, que é um solo que é proveniente dos ambientes mais altos que acabam sendo erodido, transportado e depositado aqui com auxílio da gravidade e, obviamente, em função também da ajuda dos processos geodinâmicos, como, por exemplo, a erosão eólica, a erosão fluvial, pluvial, e a própria energia das marés, que também depositaram os sedimentos principalmente na parte do lado de lá, no lado a barlavento das dunas, onde nós encontramos então a linha de pré-amar máxima, que é onde chegam as ondas no momento que elas estão influenciadas pela maré alta. Tá? Bem, sobre a geologia, era isso. Obviamente depois eu vou me lembrar de mais algo, mas será tarde. No momento é isso aqui. Então. Quanto à tutela deste ambiente, a tutela pelo nosso ordenamento jurídico, ou seja, a salvaguarda, a manutenção, a preservação deste ambiente, que é um ambiente que tem previsão legal, ou seja, tem previsão no nosso ordenamento jurídico de ser mantido, de ser preservado, de ser tutelado, atendendo às premissas da nossa Carta Maior, do nosso texto constitucional, que trata sobre o tema meio ambiente no seu artigo 225, eu posso dizer para vocês que isso aqui ele tem resguardo na Lei 12.651 de 2012, que é o nosso Código Florestal na sua versão atual, na sua versão vigente. Então isso aqui ele é definido no artigo 3º e 4º do Código Florestal Brasileiro como uma área de preservação permanente. O artigo 3º ele traz uma série de institutos, como por exemplo o zoneamento ambiental, reserva legal, a reserva Amazônia Legal, desculpa, e vários outros institutos, e um desses institutos é a chamada APP, Área de Preservação Permanente. Em seguida, no artigo 4º desse texto legal, então, aí nós vamos ter aquilo que a lei, essa lei específica, ela vai definir como APP, como Área de Preservação Permanente. E aí, a galera aqui da Engenharia Ambiental e Sanitária, eu fiz uma aula no início dessa semana e postei, eu estava num outro ambiente tutelado como área de preservação permanente, e aí ali então eu dei para vocês o norte, dizendo que vocês deveriam fazer a leitura desses artigos, 3º, 4º, até mesmo os artigos seguintes, que vão falar sobre esse instituto jurídico de tutela do meio ambiente, de alguns espaços específicos, que é o Instituto da Área de Preservação Permanente. Tá? Então, a área de preservação permanente, ela visa o quê? Salvaguardar alguns espaços que têm o quê? Tem uma natureza que realmente são merecedoras da tutela ambiental. Esses espaços, então, eles são dotados de beleza cênica,
de beleza paisagística, são espaços que devem ser preservados para assegurar a sua estabilidade geológica e geomorfológica, são espaços que devem ser mantidos, né, sob a forma de preservação para assegurar o fluxo gênico das espécies de fauna e flora, são espaços que devem ser mantidos para manter a biodiversidade do local, são espaços que devem ser mantidos para que não existam os processos erosivos e de assoreamento, né, dos corpos d'água, são espaços como, por exemplo, nas encostas com topografia superior a 45 graus de inclinação, devem ser mantidos para evitar, né, os chamados movimentos gravitacionais de massa, que são os desastrosos deslizamentos de encostas e que causam graves danos ao meio biofísico e, obviamente, ao meio social também, porque as sociedades urbanas são as que mais padecem desses, vamos dizer assim, da não preservação dessas áreas que são enquadradas como áreas de risco, né? E aqui nós estamos também, né, diante de um outro espaço tutelado como área de preservação permanente, que são as lagoas. Tá? As lagoas, elas são definidas como áreas de preservação permanente, né? Quer dizer, esses espaços eles devem ter as suas áreas marginais resguardadas, preservadas, com vegetação natural ou não. Se vocês analisarem o que diz o artigo 3º, né, da Lei 12.651, vocês vão perceber que ali, né, esse documento jurídico ele traz o conceito de APP. E ele vai dizer que a APP, né, ela tem um conceito como uma área em que deve ser protegida a sua vegetação, natural ou não. E aqui nós estamos exatamente diante de um espaço com a presença, onde há vegetação natural, entremeadas com uma espécie da nossa silvicultura, que é o eucalipto, uma espécie, né, que tem aí predominância em todo o território nacional e que foi introduzida no nosso país proveniente da Austrália. A Austrália, que é o país originário dessa espécie, que, né, tem vários gêneros, vários tipos de eucaliptos. Então nós podemos perceber aqui que existe alguns indivíduos dessa população que está presente nesse ambiente e que já tem aí uma longa idade, já adquiriu uma circunferência bastante acentuada e que faz parte então desta vegetação. Não pode ser derrubada também, ainda que seja uma espécie, né, exótica, que não é ambiente desse local. Tá bem? Imaginamos o seguinte, vamos trazer uma hipótese aqui. Tá? Um caso hipotético onde diz que, vejam bem, um caso hipotético, que eu estou falando não é isso, mas que viria nos dizer que essa lagoa aqui, né, não fosse uma lagoa natural, e sim, né, uma lagoa produzida pelo homem, uma lagoa artificial, portanto, né, que fosse aqui feita através de barragens para a produção de energia elétrica ou mesmo para o abastecimento de água para a população urbana desse município. Né? O que nós teríamos aqui, então, também seria tido como uma área de APP. Tá? Só que a definição do espaço a ser mantido como essa área de APP aqui não seria dado, né, ali, de forma objetiva, já taxativa, a metragem, né, na Lei 12.651, que é o nosso Código Florestal, em seu artigo 4º. E sim, ela seria definida, delimitada, o espaço como área de APP, né, pelo órgão ambiental que concedeu o licenciamento ambiental para a implantação desta barragem, para um processo de represamento, né, que viesse a consolidar então essa lagoa artificial. Volto a dizer, é um caso hipotético, essa lagoa é natural, tá? Mas se fosse artificial, o que nós teríamos então seria aqui um espaço de área de preservação permanente, né, cuja metragem seria então definida de acordo com as características do empreendimento pelo órgão ambiental que viesse a conceder o licenciamento ambiental. Então seria definido pelo IMA, o Instituto do Meio Ambiente aqui em Santa Catarina. Se o licenciamento ambiental fosse
estadual ou seria concedido pelo IBAMA, né, caso esse licenciamento ambiental ele fosse então solicitado para este órgão, que é um órgão que atua na esfera federal. Tá? Bem, por hora é isso. Né? Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre essas áreas de preservação permanente para vocês, mas num outro ambiente, num outro local. Meus queridos, fiquem com Deus. Até daqui a pouco.